Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor esteja com você, que a sua vida seja guiada pela voz de Deus, falando, conduzindo a sua vida. E como Paulo ora em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração para compreender todas as coisas e também, ouvindo a voz de Deus, você esteja pronto a obedecê-lo e assim mostrando grande sabedoria em sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela noite de descanso. Obrigado também por esse momento agora em que podemos meditar na Tua palavra. Ensina-nos e assim não só nos ensina, mas também nos ajuda a cumprir aquilo que somos ensinados. Nos ajude a viver aquilo pelo qual somos alertados, somos instruídos. Ajuda-nos a andar nos caminhos do Senhor, mas andar como Tu queres e não como nós achamos como deve ser. Ajuda-nos, abençoa-nos, ó Deus, e nos faz cada vez mais sábios na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto de hoje se encontra em Miqueias, capítulo 6, verso de número 9. Miqueias 6, verso 9, que diz assim: A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita, ou aquele que testemunha, aquele que está falando. Nós vemos aqui o profeta neste verso trazendo palavras que revelam um povo pecador, um povo que Deus fez tanto por eles e eles ainda vivem de uma maneira errada. Miqueias é um livro muito interessante, 7 capítulos, onde temos 3 sermões ou 3 mensagens neste profeta, trazendo ao povo um tema principal que é a integridade. E aqui o Deus esperaria um povo bem próximo dele, mas também um povo que fosse igual a Deus. E que nós precisamos pensar a respeito disso. Quando um filho nasce, o desejo do pai é que ele venha a ser como o próprio pai, ou melhor. A frase tal pai, tal filho é muito conhecida, é um provérbio que tende a demonstrar que os filhos em geral reproduzem as qualidades e os defeitos paternos. É tão antiga que já apareceu ali nos Lusíadas de Camões, quando procura demonstrar que Dom Afonso Henrique, ali nos Lusíadas, herdará as qualidades da bravura do seu pai, o Conde Henrique, participante da cruzada de Godofredo de Bulhão. Ele diz assim no livro, ele fala: ficava o filho em tenra mocidade, em quem o pai deixava seu traslado, que do mundo os mais fortes igualava, de que tal pai, tal filho se esperava. E é também um provérbio que está ali na língua francesa, trazendo a mesma ideia, e é repetido em vários outros provérbios. Quem sai aos seus não degenera, um provérbio que fala dessa ideia de pai e filho. Filho de peixe, peixinho é, vocês conhecem provavelmente esses provérbios todos, Filho de peixe sabe nadar, outra ideia, filho de gato, rato mata. Então, estas ideias todas
estão inseridas neste contexto de que se Deus é santo, se Deus é íntegro, o seu povo deveria ser também. E tem também um conto gauchês que diz que filho de tigre é pintado. Então o povo deveria receber essas marcas de um Deus santo e que o povo também é. E assim deveria ser. Mas o povo de Israel mostrou totalmente o inverso. E aqui o nome Miqueias significa isso, quem é semelhante ao Senhor, né? Então o povo não era. Infelizmente o povo de Israel não era como Deus. Eles adoravam a Deus, mas eles eram o inverso de Deus. E o profeta está trazendo essa palavra, essa mensagem dura para o povo, né? Revelando que eles não eram como Deus. É muito curioso quando você lê os Salmos 111 e 112, e você vai ver o Salmo 111 falando de Deus, e depois o 112 falando do homem. Mas as características desse homem do Salmo 112 refletem as características de Deus do Salmo 111. É muito interessante ver o paralelismo entre dois salmos. Eu convido você um dia a meditar na sua Bíblia nestes dois salmos. Ler ele em sequência, 111 e 112. Você vai ver ali vários versículos em paralelo mostrando Deus como ele é, mas mostrando o homem também imitando este Deus. Não é à toa que Paulo, em Efésios capítulo 5, vai falar para nós sermos imitadores de Deus e assim vivermos como Deus espera. E Pedro, no capítulo 2, vai dizer, no capítulo 1, da sua primeira carta, vai dizer para nós sermos santos como Deus é santo. Então, o profeta está exatamente mostrando isso, de que o povo não era igual a Deus. O povo era o inverso do que Deus esperava. E as mensagens de Miqueias aqui deste profeta nos mostra sempre essa estrutura em todas as suas mensagens, nos 3 sermões que ele traz em seu livro, sempre começando aí com ouvir. Então, se você quiser uma estrutura aí para você se localizar no livro, capítulo 1, versículo 2, ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, a tudo que ele contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. E aqui começa então a primeira mensagem, e vai capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3, de novo, disse eu, ouvi agora vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? E aí ele começa capítulo 3 e capítulo 4 e 5, nós vemos aí esta mensagem, talvez a maior mensagem do livro, 3 capítulos aqui ditas por Miqueias. E a terceira mensagem começa no capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouça os outeiros a tua voz. E essa ideia da voz também está inserida aqui, porque no versículo 9 que nós lemos, a voz do Senhor está falando, e agora também no versículo 1 do capítulo 6, a voz, ouçam os outeiros a tua voz, né? E aqui Miqueias, nessa terceira mensagem, começa a falar sobre os problemas, ou seja, o que Deus fez e o que o povo está fazendo. Veja, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então não vai ser uma palavra de consolação primeira, a palavra de consolação virá somente a partir do capítulo 7, versículo 8, e
diante desse capítulo 6 e o início do 7, nós vemos aqui uma repreensão de Deus exatamente pela falta de integridade. Ele continua dizendo no verso 3: povo meu, que te tenho feito, e como que te enfadei? Responde-me. Deus sempre fez coisas boas pelo povo, mas o povo sempre respondeu de maneira contrária. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Lembrando aqui do livro de Êxodo, o que Deus fez pelo povo. O povo não estava buscando a Deus, mas ouviu o seu clamor e mandou Moisés, mandou Arão, Miriam, os 3 irmãos ali que vão agora estar à frente do povo, auxiliando, abençoando, ensinando, aconselhando. E Deus estava sempre olhando para o povo. Povo meu, versículo 5, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Lembrando do livro de Números, né? Veja que ele está pontuando aqui alguns momentos, falando, você lembra? Você lembra daqueles momentos? E no livro de Números, quando ele fala aqui de Balaque e de Balaão, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo, mas toda vez que Balaão abria a boca, ele só abençoava, ele não conseguia amaldiçoar. Então, ali em Números 22, nós vemos esse episódio, né, de Balaão ali que não conseguiu que não conseguiu amaldiçoar o povo, mas só abençoar. Deus estava agindo, cuidando do povo, guardando o povo de coisas terríveis, e o povo não se atentou a isso. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O povo estava mais preocupado em sacrificar para Deus, em fazer sacrifícios, em rituais, em religiosidade, do que fazer aquilo que Deus queria. E aqui ele está condenando. Miqueias não está aqui trazendo a prática do povo como uma prática boa, mas está condenando o povo por estar fazendo isso, por estar praticando estas coisas, por estar fazendo sacrifícios, mas esses sacrifícios não querem dizer nada, porque o coração do povo não era íntegro. Ou seja, hipocrisia estava no meio do povo, de viver uma religiosidade, viver as práticas do culto, de entregar sacrifícios, mas o coração deles estavam longe de Deus. Os corações não estavam íntegros diante do Senhor. Então, no versículo 8 ele diz: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Era isso que Deus queria. Queria o povo praticando justiça, porque no livro de Miqueias ele condena a injustiça do povo, os seus pecados. Ele fala aqui no versículo de número 10 e 11, né, a desonestidade que havia no povo. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e os detestáveis minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? O povo era desonesto e estava vivendo uma desonestidade. Veja, eles estão sacrificando a Deus no versículo 6 e 7, mas o que adianta? É a mesma coisa hoje, ir no culto, mas segunda-feira, no domingo, e segunda-feira está sendo desonesto. Não só isso, versículo 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. O que adianta cultuar a Deus no domingo e na segunda-feira falar mentira?
Que adianta abrir a boca para adorar o Senhor no domingo e na segunda-feira então ser violento com a esposa, com os filhos, com o próximo? E ele está condenando aqui a atitude do povo por essas injustiças. Então Deus diz que o que vai acontecer por causa desses pecados: assim também passarei eu a ferir-te e deixarei desolada por causa dos teus pecados. Não é porque vocês entregam ofertas que eu vou poupar vocês. Vocês não são íntegros de coração. Vocês estão sacrificando, mas vocês continuam tendo uma vida injusta. Vocês não são íntegros. Vocês não estão retos diante de mim. E Deus está vendo. Porque, como nós lemos lá em Apocalipse, Deus é aquele que sonda mente e coração, no capítulo 3. Deus é aquele que conhece tudo. Então não são as práticas visíveis que fazem de nós quem nós somos. Nós podemos até mostrar para as pessoas algo de piedade, mas a verdadeira piedade está no coração, no nosso interior, que só Deus vê. 1 Samuel capítulo 15, quando Samuel vai ungir Davi, essa palavra é trazida ali para Samuel, né? Deus falando para ele: vocês veem com os olhos, eu vejo o coração. Deus vê o interior, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que está no nosso coração. Então o povo não era íntegro, o povo estava adorando a Deus e o povo estava cometendo pecados, fazendo coisas injustas, desonestidade, violência, mentiras, falsidade. Então Deus está dizendo: eu vou ferir vocês por causa dos seus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Vocês vão comer, mas ainda vão sentir fome. O juízo de Deus virá sobre o povo, e que alguns acreditam que Miqueias viu esse juízo ali em 722 a.C., quando a Assíria então invadiu as 10 tribos de Israel e levou-os para o cativeiro da Assíria. E depois, em 589, o cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor veio e tomou Jerusalém, e toda a tribo de Judá foi levada para o cativeiro da Babilônia pelos mesmos pecados, né? Judá aprendeu com as outras tribos, né? E todo Israel, as 12 tribos de Israel, né, cometeram erros diante do Senhor. Ninguém foi íntegro diante de Deus. E ali então Deus está falando que vai ferir por causa dos seus pecados, no versículo 13. Deus vai trazer fome, exatamente porque eles estão com pecados. Deus vai remover os seus bens, no versículo 14 ainda. Deus, e aquilo que livrares eu entregarei à espada, e Deus vai trazer guerra. Semearás, contudo não cegarás, versículo 15. Você vai até plantar, mas não vai colher nada. Pisarás azeitona, porém não te ungirá com azeite. Você já pensou? Você vai colher e o fruto não dá nada. Pisarás a vidma, no entanto não lhe beberás o vinho. Não vai sair nada. E tudo que você vai conquistar não vai servir de nada. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio do povo. Quando se anda com Deus, Deus espera que seus filhos sejam como Ele, santos como Ele é santo, íntegros como Ele é íntegro. Ele é zeloso, Ele é um Deus misericordioso, que espera misericórdia também do seu povo. Ele é um Deus amoroso e espera que os seus filhos também andem em amor. Seguindo Efésios capítulo 5 ali, diz: e andar em amor, como Cristo também nos amou. Então, o povo deveria ser íntegro, deveria ser como Deus, e não é. E aqui
Então, o que é a sabedoria que o verso 9 está trazendo aqui neste momento? Se você lembra de Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós temos esta direção de Deus sobre a questão do temor e que Miqueias está lembrando o povo aqui nesse momento que eles não estavam ouvindo. É importante essa questão também. Calvino vai lembrar de um outro ponto interessante, de que é Miqueias que está falando a voz do Senhor, ou seja, Deus está falando por meio de Miqueias. O que isso significa? É que muitas vezes os pastores estão à frente pregando e falando da parte de Deus, e o povo, é o pastor que está falando, e não dão ouvidos, e não aceitam, e não reconhecem, e aí vem os juízos de Deus. Exatamente porque o pastor foi usado, ou o líder foi usado, ou um presbítero, ou um irmão na igreja que dá aula, está falando, e o povo, é o homem que está falando. E aqui Calvino diz: Miqueias está falando, mas está falando da parte de Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Quando Deus fala, nós somos sábios em temer, ou quando Deus fala, nós estamos desprezando, ou desleixados, não estamos nem aí pelo que está sendo dito. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita, ser aquele que testifica. Miqueias está testificando, está falando aqui da parte de Deus, do que Deus espera do seu povo e que o povo não está cumprindo. Isso aqui é muito interessante para os nossos dias hoje, de que alguém está falando da parte de Deus, e esse é o método que Deus escolheu para fazê-lo, né? Hebreus capítulo 1 diz que antigamente Deus falava por meio dos profetas aos pais, mas agora nos últimos Ele nos falou pelo Filho. E Jesus nos trouxe ensinos a respeito de tudo isso, e nós temos dado ouvidos ao que Jesus nos ensinou. Interessante que Jesus também vai dizer que ele iria ali no capítulo 14, depois no capítulo 16 também de João, do Evangelho de João, dizendo que nos últimos, de que o Espírito Santo viria para ensinar o que ele, ou fazer lembrar as coisas que Jesus ensinou. Então, o Espírito Santo, um dos propósitos do Espírito Santo em nossas vidas hoje é lembrar das coisas que Jesus ensinou. Não é, o Espírito Santo em nossa vida não é para fazer coisas estranhas e fazer a gente cair no chão e fazer a gente falar de maneira coisas que nós não entendemos, mas o propósito principal do Espírito Santo é nos fazer lembrar das coisas que Jesus ensinou, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como João 16 nos ensina. Ele viria para estar conosco e para nos fazer andar nos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo é esse que nos ensina e que nos orienta todas as coisas que Jesus ensinou. Hebreus capítulo 1, que eu citei, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Miqueias é um deles, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele nos falou pelo Filho. E aqueles que têm pregado a Jesus Cristo, aqueles que têm falado
por meio de Jesus, e Jesus usou esse mesmo método de Deus, por quando diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ali em João 21, nós vemos que as pessoas deveriam dar ouvidos ao que está sendo pregado, mas infelizmente alguns olham e ouvem o homem, mas não reconhecem que é a voz de Deus, que é a voz do Senhor que está gritando. Calvino faz aqui uma exegese dessas palavras, e aqui onde na nossa tradução em português diz clama a cidade, ali tem a ideia de gritar. Ou seja, Deus não sussurrou, Deus não falou particularmente com pessoas, mas quando ele diz clama a cidade, é que ele está gritando para todo mundo indiscriminadamente. Ele não faz acepção de pessoas, ele fala com todos e de uma maneira audível, e as pessoas não têm dado ouvidos a Deus. Mas aí é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ou seja, talvez muitos não estão andando em sabedoria e talvez cultivando ainda muitos juízos de Deus na sua vida, exatamente porque não são sábios, porque não são íntegros, porque não temem ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. E é o temor do Senhor que nos traz uma vida abençoada. E temer a Deus é ouvir a sua voz. Temer ao Senhor é dar ouvidos ao que Ele está dizendo. Então, nesse dia, meu querido, ouça o Senhor. Isso vai ser sabedoria para a sua vida. Isso vai mostrar temor, respeito, reverência a Deus. Muitos falam que temem a Deus. Muitos falam que amam o Senhor, mas não ouvem o que o Senhor tem a dizer. Ou seja, não é sabedoria isso. Não é temor. Falta de temor é loucura. Trazendo aqui a ideia de Paulo e também de Provérbios. Não ouvir a Deus e andar conforme o seu próprio coração, Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso. Vou ouvir o que meu coração tem a dizer. Cuidado com isso. Você tem que ouvir o que Deus tem a dizer. E o que Deus diz é: você não é bom, você não é perfeito, você é um pecador, e um pecador que precisa de Deus, que depende de Deus, e só Ele pode trabalhar no seu coração. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode te ensinar o caminho da bênção, o caminho de uma vida abençoada, um caminho de uma vida que seja de acordo com o que Ele quer. Lembre, Deus quer que você seja filho, e o Filho de Deus, Ele é como o Pai. Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. 5 vezes Ele diz isso no livro de Levíticos, e depois Pedro também vai lembrar essas palavras: sede santos como eu sou santo. Imitai ao Senhor, sede imitadores de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 5. E nós precisamos, para isso, ouvir o que o Senhor tem a dizer. E nós ouvimos, como Augusto Nicodemos diz, nós ouvimos o Senhor lendo a palavra dele. É assim que nós nos tornamos sábios, não segundo o nosso próprio entendimento, nosso próprio coração, mas segundo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, e que você seja aquele que teme ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que o Senhor tem a dizer e te ensinar. Vamos orar? Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz. O Senhor chama-nos a atenção. O Senhor não sussurra, mas o Senhor grita. O Senhor clama de maneira que todos possam ouvir. Não há ninguém, ó Deus, que escape.
Ninguém, ó Deus, no grande dia, no tribunal de Cristo, como 2 Coríntios 5, Paulo nos lembra, no tribunal de Cristo não terá justificativa diante do Senhor, pois antes do juízo o Senhor alertou. O Senhor usou os profetas para falar ao coração do povo, mas o povo não deu ouvidos. A voz do Senhor continua clamando. A voz do Senhor continua falando aos corações, e que nós possamos ouvir. Senhor, destape os nossos ouvidos, tira a cera, ó Deus, que atrapalha. Senhor, é por causa do ouvido surdo, por causa da dureza, ó Deus, em ouvir, é que o nosso coração não se rende. E assim, ó Deus, não somos, ó Deus, vistos como imitadores do Senhor. Perdão pelos nossos pecados, purifica a nossa vida e ajuda-nos a viver na integridade. Ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz neste dia, nesta manhã, e assim mostrar sabedoria, mostrar, ó Deus, que tememos o Teu nome, que respeitamos, que honramos, que amamos o Teu nome. E assim faça, ó Deus, com que a Tua bênção caia sobre cada um dos Teus filhos, dos Teus amados, que ouviram a Tua voz nesse dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor esteja conduzindo a sua vida. Ouça o que o Senhor tem a dizer nesse dia. E isso é sabedoria. E assim, ouvindo o Senhor, você terá o melhor caminho, o melhor conselho para a sua vida. Deus te abençoe. Graça e paz, Reinaldo. Deus abençoe, Edna. Meu querido Ricardo, lá de Jundiaí. Bacana. Deus abençoe, bom dia. Que o Senhor, Alba, Deus abençoe a todos que têm nos acompanhado aí. Que o Senhor abençoe a todos e que o Senhor fale ao seu coração nesse dia.